Olá, meus queridos amigos, boa noite, irmãos e irmãs em Cristo. Queria aqui, só nestes poucos minutos, deixar uma palavra que nós temos esta oportunidade tremenda de espalhar a palavra de Deus, quer ouçam, quer deixem de ouvir. Sempre me lembro que algo tremendo que Jesus pregou durante 3 anos e meio. O homem perfeito, Deus Todo-Poderoso, com milagres que nunca, jamais alguém viu e alguns nunca, ninguém, jamais alguém voltou a ver. Apesar de Jesus ter dito que aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e as fará ainda maiores do que eu. Está escrito em João capítulo 14, não é? Versículo 12. Porque o Espírito Santo é o mesmo. Jesus nada fez sem ser batizado com o poder do Espírito Santo, não é? Então, nós temos acesso ao Espírito Santo, nós podemos fazer os mesmos milagres que continuam a acontecer pelo mundo inteiro. Curar enfermos, expulsar demónios, libertação, poder do alto. E nós temos esta ferramenta tremenda de continuar a espalhar a palavra de Deus, a verdade. Eu sempre penso, quer ouçam, quer deixem de ouvir, independentemente de quem vai ouvir ou não, eu estou aqui à frente de um telemóvel. Há poucos anos atrás era impensável algo que acontecesse, né? E quando Jesus disse, e o Evangelho será pregado em todo o mundo e então virá o fim. Eu há uns anos atrás, quando me converti, há 30 e poucos anos, eu pensava, mas como é que o Evangelho vai ser pregado a toda a criatura? E agora está aqui, né? A tecnologia, né? E o que estamos a passar hoje, a situação, né? A palavra de Deus é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã. E em poucos minutos eu queria só aqui deixar esta situação agora sobre o fim dos tempos, sobre as situações que estão a acontecer a uma velocidade astronómica, desde terremotos, desde catástrofes naturais, desde pestes, fome, inundações num lado, fogos no outro, tribulações. Não há ninguém neste planeta com 2 dedos de testa que não acredite, que não confirme, né? Que não concorde comigo de que algo está errado, algo vai estar para acontecer. O mundo está num caos absoluto, mas não é nada do que a palavra de Deus não tenha já dito. E sobre esta questão agora, ultimamente, que vai pelos noticiários pelo mundo inteiro sobre os ficheiros que os Estados Unidos, não é? A administração do governo dos Estados Unidos decidiu colocar em público sobre os OVNIs e os extraterrestres. Mas eu nunca tive a mínima dúvida sobre isto. Sabe uma coisa? O diabo nunca vai parar. Ele sabendo... Olha, eu ontem estava a colocar num vídeo ontem que lá em Apocalipse, no capítulo 12, versículo 11, eu falei um versículo, mas depois salientei também que, lembrei-me também que está escrito que o diabo, sabendo que o seu tempo está próximo, vai sair furioso com todas as suas armas. O inferno vai ser liberado de uma forma como nunca foi. E é o que está a acontecer. E uma das maiores armas que ele vai usar será, sem dúvida alguma, como foi aqui há uns séculos atrás, com a teoria da evolução de Darwin, não é? Porque no momento que o mundo começou a acreditar que o homem vinha do macaco, Deus não era preciso. Quando não passou de uma teoria que nunca provou qualquer facto. O próprio Darwin, não é? À hora da morte, mas isto nunca vai sair, nunca ninguém vai saber, não é? À hora da morte, não é? Arrependeu-se. E ele sempre dizia que o livro que ele mais amava era o livro de Hebreus, das Escrituras, não é? Mas o diabo já tinha feito a sua burrice, a sua obra, através de um homem, Darwin. Mas no fim dos tempos, coisas mais tremendas vão acontecer e uma delas, não tenho a mínima dúvida, deixe-me já dizer isto abertamente, não existem extraterrestres. Não existem OVNIs.
Não existem extraterrestres. Apesar da Bíblia nunca fala acerca de haver ou não haver. A Bíblia fala que nós somos a criação especial de Deus. Nunca falou de outros mundos com seres vivos, nunca. E o diabo vai utilizar isso para uma última arma, enganar a humanidade. Porquê é que eu estou a dizer isto? Porque está escrito, o próprio apóstolo Paulo, há 2000 anos atrás, escreveu aos Tessalonicenses, na segunda epístola aos Tessalonicenses, que o diabo iria nos últimos tempos usar do prodígio da mentira, com sinais e maravilhas para, se possível, enganar os próprios escolhidos. Não é que se transfiguraria, o diabo vai se transfigurar em anjo de luz, está escrito em 2 de Coríntios, não é? No capítulo 11. Mas aqui em Tessalonicenses, quero deixar, porque aquilo que eu digo pouco importa. Aquilo que a palavra de Deus diz é tudo. E sobre este assunto, porque eu vou dizer uma coisa, milhões e milhões e milhões de so-called, em inglês, chamados cristãos, de que denominação for, vivem completamente como as virgens loucas de Mateus 25. Estão completamente a leste do paraíso. E vão ser completamente ludibriados, vão abandonar a fé, vão se tornar apóstatas. Milhões e milhões de igrejas. Porque o sinal do diabo acerca de outros mundos, outros de seres, significaria que Deus, tudo o que é a palavra de Deus não é verdade. Mas quero dizer já uma coisa aqui, como já disse, extraterrestres são demónios, são manifestações demoníacas. Os demónios e os anjos que vivem no mundo do espírito têm aqui e ali acesso ao mundo físico, a este espaço-tempo. E o diabo vai usar os prodígios da mentira para ludibriar a humanidade. E só aqueles que estão firmes nas Escrituras irão ser salvos, irão perseverar até ao fim. Eu estou a falar aquilo que está escrito. Mateus 24, versículo 13 diz: mas aquele que perseverar até ao fim será salvo. Por se multiplicar a iniquidade, o mal, o engano. Hoje em dia, com a inteligência artificial, não mais é possível. Nós mesmos estamos a ver um vídeo e não conseguimos discernir se aquilo é verdade ou se foi feito pela inteligência artificial. Era o que faltava para o governo mundial do Anticristo e para ludibriar o mundo. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 7. Eu vou ler. Para quem ainda estiver a ouvir, quem quiser ouvir. Com efeito, diz assim o título, o caráter do homem da iniquidade, que é o diabo, e a sua derrota. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de facto revelado o iníquo, o diabo, o anticristo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca. Isto está escrito. E o destruirá pela manifestação da sua vinda. Jesus vai vir em breve e vai destruir Satanás com o sopro da sua boca. Mas até lá, diz assim, ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás com todo o poder e sinais e prodígios da mentira. Eu já falei vários vídeos sobre esta questão desta palavra. Os prodígios da mentira. A mentira tornou-se quase impossível de discernir. São prodígios. Nós vemos uma sociedade, uma comunicação social, políticos, líderes mundial, a falar abertamente a mentira, sem qualquer receio, sem ninguém mais conseguir discernir o que é verdade, o que é mentira. Um diz uma coisa, outro diz outra. Mas quero aqui salientar isto. Antes de Jesus aparecer e vir, e ai daqueles que não estejam preparados, ai daquelas virgens, como disse lá em Mateus 25, as virgens sábias e as virgens loucas, que é a igreja, representa a igreja de Cristo, aqueles que acreditam, seja que denominação for, mas milhões, bilhões, milhões estão a dormir.
não leem as Escrituras, não sabem nada. Vão ser completamente seduzidos, ludibriados pelos prodígios da mentira, por estes sinais e maravilhas que vão aparecer sinais de ovnis, mesmo de seres extraterrestres. Eu não me admirava nada que um dia surgisse verdadeiramente, fisicamente, um ser extraterrestre amarrado para mostrar. Porque está aqui escrito: segundo a eficácia de Satanás com todo o poder e sinais e prodígios da mentira. Paulo já estava a falar isto, ó Igreja, há 2000 anos atrás, pela revelação do Espírito Santo, para que nós estejamos acordados. Porque viver com Deus para todo o sempre, para a eternidade, os salvos são aqueles que vão perseverar até ao fim. Ouça, está escrito em Mateus capítulo 24, versículo 13, aquele que perseverar até ao fim será salvo. É porque no fim vão vir terríveis afrontas à fé. E quem não conhece vai com a maré, seja que religião tiver. E depois continua, e com todo o engano de injustiça aos que parecem, ouça, Satanás, o ministério da injustiça, ele vai continuar com todo o engano da justiça aos que parecem, porque não acolheram a palavra, o amor da verdade, para serem salvos. Aqueles que têm a verdade, aqueles que amam a verdade, reconhecerão que aquilo que Jesus diz é a verdade. Jesus disse estas palavras. Em João capítulo 18, versículo 38, depois de ele ter falado, João capítulo 18, versículo 37, diante de Pilatos: para isto eu nasci, para isto eu vim ao mundo, para dar testemunho da verdade. Para isto eu nasci, para isto eu vim ao mundo, para isto eu entrei nesta dimensão espaço-tempo, para dar testemunho da verdade. Eu sou a verdade. Ai daqueles que não seguirem a verdade. E depois ele diz, no versículo 38, todo aquele que ama a verdade, aleluia, reconhecerá, se lhe será revelado a verdade, que aquilo que eu digo é a verdade. João capítulo 18, versículo 38. Agora o Paulo está aqui a dizer que Satanás vai enganar, nestes dias, está a acontecer agora, com todo o engano de injustiça aos que perecem. Porquê é que eles perecem? Estão perdidos. Porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Agora repare, versículo 11, no capítulo 2 de 2 Tessalonicenses. Por isso, é por este motivo, eles não acolheram a verdade, eles rejeitaram a verdade, eles não querem saber da verdade. A verdade. Por este motivo, pois, que Deus lhes envia a operação do erro, para darem crédito à mentira. Porque não quiseram a verdade, depois de tantas oportunidades. O espírito do erro vai vir. E vão dar crédito à mentira. E vão ouvir a mentira. E vão abraçar a mentira. E vão perseguir a verdade. Já estão a perseguir todos os que defendem a verdade, estão a ser martirizados. Ninguém há mais que seja odiado do que aquele que defende a verdade, alguém disse. Prepare-se. Se é da verdade, prepare-se para ser perseguido. Mas fique firme até ao fim. Eu estou a falar as Escrituras, eu não estou a dizer a minha opinião. É por isso que não há desculpa. Eles vão dar crédito à mentira. Agora o versículo 12. A fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça, com a mentira. Isto está escrito aqui em 2 de Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 7 ao versículo 12. Querido Espírito Santo, que esta palavra não tenha vindo de mim mesmo, da minha mente, do coração, veio de Ti,
porque é a Tua palavra, Senhor. Estou a falar a Tua palavra e que nós tenhamos temor e tremor e que possamos a partir de agora mais e mais, Senhor, todos quantos vão ouvir, entender que tudo está escrito, nada é por acaso, nada está à deriva. E como Jesus disse, quando virdes todas estas coisas acontecerem, regozijai-vos, porque a vossa redenção está próxima. Jesus disse, quando virdes tudo isto acontecer, não tenham medo. Aqueles que têm medo é porque não conhecem Deus, não estão salvos, não têm o Espírito Santo, vivem na religião. Mas aqueles que conhecem o seu Deus se levantarão e farão proezas. Se regozijarão, porque a nossa redenção está próxima. A vida eterna. Nós vamos viver para sempre, segundo o que Jesus disse, segundo o que está escrito. Existe o céu, existe o inferno. E Jesus disse, ouça esta palavra também sobre o fim dos tempos, eu não vou lá hoje. No capítulo 24 de Mateus, quando ele disse, depois de falar sobre a tribulação que ia vir sobre este mundo que está agora aos princípios das dores, ouça, não vai melhorar. Jesus disse, se aqueles dias, estes dias, não fossem abreviados, não fossem cortados, nenhuma carne se salvaria. Está escrito em Mateus 24. Mas por causa dos escolhidos, Jesus disse, mas por causa dos escolhidos, estes dias serão abreviados, por causa dos escolhidos. Que nós todos sejamos dos escolhidos. Aleluia, Lord. Aleluia, Senhor. Deus os abençoe grandemente e que o Espírito Santo toque os vossos corações hoje. Cada vez mais todos quantos vão ouvir a palavra de Deus. Porque não é uma história da carochinha. Ai daqueles que continuam, está lá também em Mateus 24. Eu estava hoje a ler Mateus 24, mas não vou lá por causa do tempo. Mas Mateus 24, quando Jesus disse, oh Deus, naquele tempo é como vai ser nos dias de Noé. Como é que foi nos dias de Noé? Deus disse a Noé, constrói a arca simboliza a salvação, a eternidade, no Antigo Testamento. A salvação em Cristo. Porque Deus iria destruir o mundo por causa da iniquidade, da maldade, da perversidade do homem naquele tempo. E só 8 pessoas se salvaram, foi Noé e a sua família, não é? E Noé, sabe uma coisa, ficou 120 anos a construir a arca, a dizer, a avisar as pessoas que vai chover quando nunca tinha chovido sobre a terra. A terra vai ser inundada por água. E gozavam com ele, riam-se dele, ridicularizavam-no. Até que um dia começou a chover e Deus disse a Noé, entra na arca. E foi Deus que fechou a porta. E começou a chover e nunca mais ninguém se salvou. E Jesus disse no capítulo 24 de Mateus, assim será no fim dos tempos, como nos dias de Noé. Casavam e davam-se em casamento, iam para festas, continuavam a fazer tudo normalmente, atrás de dinheiro, atrás de conquistar mais terrenos, mais casas, mais carros, mostrar aos outros, atrás de tudo e mais alguma coisa. É o que está a passar hoje. E Jesus disse, vai ser como nos dias de Noé. E quando Jesus vier, já não haverá mais tempo. Já não haverá mais tempo. Glória a Deus. Esta palavra que eu comecei a falar hoje sobre a questão de os prodígios da mentira hoje vai ludibriar a humanidade quase inteira. E vai vir o governo mundial em breve. Já está aí. E as pessoas abraçam isso como não percebendo que já está escrito há 2000 anos tudo isto. Que o diabo vai encarnar um líder mundial. E vai por um tempo controlar tudo. Ele sempre quis controlar tudo. Não vai haver mais liberdade. Já agora não há quase liberdade com os nossos cartões, não é? Mas vai haver o chip na mão direita ou na fronte, como está escrito em Apocalipse capítulo 13, versículo 6 e Apocalipse capítulo 14, versículo 9. Está tudo escrito. Ai daquele que deixar colocar o chip. É a marca da besta. Não haverá mais solução.
Salve-se quem ainda quiser, em o nome de Jesus.